Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença. E nesse momento eu separei em duas partes, né? Eu vou tentar ser o mais direto e objetivo possível, até porque é muita coisa, a gente não vai conseguir detalhar toda a estrutura do mundo das milhas, mas pelo menos um pouquinho ali das possibilidades. Então, para quem está iniciando, isso é ótimo. E depois eu vou falar como é que vai ser a mentoria. E se fizer sentido para vocês, né, vou fazer o convite para que vocês possam fazer parte, a gente juntos aí, ficar vários meses aí, aproveitando todas essas oportunidades. Para quem, né, não me conhece muito bem, vou resumir um pouco da minha história. Eu viajo com milhas já tem pelo menos uns 8 anos, mas 8 anos, né, muito tempo atrás, sem utilizar as estratégias. Meu primeiro banco foi o Banco do Brasil, eu tive o cartão de crédito universitário, e esse cartão de crédito ele pontuava no programa de fidelidade do banco. E eu fazia um bom uso, né, de cartão de crédito como aquele bom e velho estudante, né, você paga ali no crédito para depois você arrumar dinheiro para poder conseguir pagar. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, não lembro exatamente como foi o contexto, eu entendi que esses pontos eu poderia converter isso num programa de fidelidade. E o programa da época que eu usava era o DOTS. E esse DOTS para mim foi excelente, porque eu consegui ir para Goiânia e voltar. Eu trocava meus pontos e pagava só taxa de embarque, ali, coisa de R$30, 40, R$50. Então eu fui para Goiânia, acho que eu fui 2, 3 vezes para Brasília. Então eu aproveitei, né, essa questão das milhas há muito tempo atrás, sem entender como funcionava. E eu vejo que hoje eu deixei de aproveitar assim, muita oportunidade por naquela época, né, não conhecer a fundo, não ter o conhecimento que eu tenho hoje. Eu já fui na Argentina 2 vezes e as 2 vezes foi por milhas, também sem conhecer as estratégias. Porque dependendo do que você desenvolve, você consegue potencializar em muito o teu acúmulo de milhas. E até então eu tinha essas milhas, mas eu não entendia que eu poderia dobrá-las, multiplicá-las cada vez mais. E aí eu lembro que eu emiti passagem para a Argentina a primeira vez, gastei 20 mil pontos e de volta. E a segunda vez foi mais ou menos isso, uns 24, 25 mil pontos e de volta. E aí, na segunda vez, eu até fiz a estratégia que normalmente as pessoas usam, que é assinar o clube de fidelidade para você ganhar, acumular os pontos, e esses pontos você fazer a emissão de passagens aéreas. Só que a gente tem que ter cuidado, porque em algumas situações, você assinar clube esperando acumular milhas pode não compensar, e na maioria delas isso não compensa. Então, até a gente ensina, né, como que você faz para saber se compensa, se não compensa, qual que é o cálculo que você utiliza, porque, querendo ou não, é um processo de investimento. Então, você tem que fazer um cálculo ali para poder ver até que ponto isso é vantajoso ou não. Desde julho do ano passado, julho de 2020, julho de 2019, não, estamos em 2021, julho de 2020, isso mesmo, eu resolvi estudar mais sobre o assunto. A gente estava ali na época da pandemia, comecei a ver algumas coisas sobre milhas, eu já utilizava, eu tenho um amigo, ele até está presente aqui, faz parte da equipe, que desenvolve, trabalho com milhas há muito mais tempo, mas ele sempre me chamava e eu nunca tinha tempo para poder estudar, para poder entender mais, para poder conversar. E essa pessoa, ela tem a estratégia de usar muito até como ganho pessoal, né? Colocar dinheiro no bolso. Já o fim que eu dei para a utilização das milhas foi para viajar e também para poder colocar dinheiro no bolso. Então, eu acabo fazendo uma divisão, né, de como que eu tiro proveito disso daí. Então, desde 2020, eu venho estudando, venho praticando, venho colocando em prática as estratégias, venho acumulando milhas, venho viajando, venho melhorando os meus cartões de crédito a partir do momento que eu decidi estudar. E não é só estudar, não é só você ouvir, de repente, uma informação, você ler uma notícia. Você aprender a desenvolver milhas, a desenvolver um trabalho com milhas, está muito associado a você fazer o uso das estratégias, a você aplicar as estratégias para que você consiga entender como isso funciona, né, começar a absorver as informações e as possibilidades. De modo que, quando vier uma outra oportunidade, uma outra estratégia parecida, você já sabe como é que funciona e aí você consegue tirar proveito dessas oportunidades. Neste ano,
eu já fiz várias viagens e programei também várias viagens nacionais e internacionais utilizando milhas. Então, eu já fui para o Rio esse ano várias vezes, fui para Floripa várias vezes, inclusive viajei até de graça. Teve uma situação bem curiosa com a Latam PES, né, com a Latam, que deixou eu viajar de graça. Então, outro dia eu conto essa história. Final do ano, eu vou para a Europa e todos os meus voos de ida, de volta e os voos internos foram com milhas. Esse sábado agora, eu reuni com um colega meu que nós vamos fazer essa viagem, e aí a gente fez uns cálculos e viu que usar as milhas que nós tínhamos no Smiles, que é da Gol, com parceiros da Gol na Europa, seria uma das melhores opções para a gente poder economizar, porque são milhas que nós já tínhamos. E a gente gerou essas milhas a um custo muito baixo. Então, fazendo os cálculos, era muito mais vantajoso emitir a passagem por milhas, pelo Smiles, do que comprar diretamente nas companhias aéreas. Lógico, pensando na época que nós iremos, que é agora em dezembro, final de dezembro. Só que se hoje eu fosse para a Europa, a gente já não utilizaria essas milhas e aproveitaria para poder comprar diretamente com as companhias, porque ela tinha um preço melhor agora no mês de novembro. Então, é justamente essa questão de cálculo, de avaliação das possibilidades, para você poder entender se é vantajoso ou não. Nem sempre é vantajoso, mas a gente vê que na grande parte das situações com relação à emissão de passagem aérea, você emitir com milhas acaba sendo muito barato. E fora isso, um trabalho paralelo que eu faço, não é o meu foco, é vender passagens aéreas. Então eu tenho amigos que fazem concursos, que viajam frequentemente, que estão planejando férias, e eles perguntam para mim, vê se você consegue uma passagem para mim. Aí eu acabo abrindo exceção e vendo passagem, porque acaba que demora um pouquinho de você olhar as opções, de você ver se compensa, olha em dinheiro, olha em milhas, e eu já vendi esse ano algumas passagens, né, e consegui lucrar bem, vendendo elas aos meus amigos, de forma que eles conseguiram economizar, né, ao invés de comprar diretamente com a companhia, compraram comigo, né, emitindo por milhas, então eles conseguiram economizar e eu também consegui lucrar razoavelmente bem ali com a venda dessas milhas. Então, essa é uma opção. Tem gente que resolve desenvolver um trabalho de venda de passagens aéreas, tá? Então, cada um vai na área, vai na finalidade que achar mais interessante. E hoje, nós temos, né, várias pessoas aí que desfrutam dos nossos conteúdos, das nossas dicas. Aqui já tem algumas pessoas que já executaram algumas coisas que nós passamos. Na mentoria, na turma 1, várias pessoas executaram várias ações e estratégias, colocaram dinheiro no bolso, conseguiram cartões Blacks com anuidade isenta de forma permanente. Então, desde maio desse ano até hoje, então muita gente ali conseguiu tirar um bom proveito. Na verdade, maio foi quando eu comecei a fazer o grupo no Telegram. Mas desde novembro do ano passado, eu comecei a postar informações de como as pessoas poderiam ganhar dinheiro fazendo um acúmulo de milhas, vendendo e colocando dinheiro no bolso, porque foi quando eu comecei a fazer essas estratégias. Então, eu já venho compartilhando há muito mais tempo, mas desde maio foi quando eu resolvi criar o grupo no Telegram. E eu resolvi criar esse grupo no Telegram porque em maio eu fiquei sabendo de uma oportunidade de comprar passagens aéreas a um preço baixíssimo. Era R$ 86 de Palmas ou de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil. E aí eu resolvi emitir de Palmas a Fernando de Noronha, pagando R$ 86 a ida, R$ 86 a volta. E aí foi um momento em que eu queria divulgar isso para as pessoas, e até então os stories ele não tem uma entrega assim tão imediata, né, com as pessoas que têm essa afinidade com relação a milhas e viagens. E aí foi onde eu tive a sacada. Deixa eu criar aqui um grupo no Telegram, reunir essa galera, para que quando tem as informações, as promoções, as oportunidades, eu já posto lá para que as pessoas tenham acesso e consigam tirar proveito disso daí. E aí foi quando eu fui agora, né, em final de novembro até o dia 4 para Noronha, e a gente foi aproveitar lá. Então foram 8 pessoas, acho que 8, 9 pessoas que aproveitaram essa promoção e também foram na mesma época que eu. Bom, e aí a gente tem alguns mitos com relação a milhas. Primeiro mito, só acumula milhas quem ganha alto salário. Não. Às vezes, você, no seu contexto de um salário normal, né, que as pessoas ali de ensino médio, ensino superior, ou funcionário público ganha, você consegue sim acumular milhas.
Só que a gente associa muito o acúmulo de milhas com o valor da fatura do cartão de crédito. E não é bem assim, porque existe outras formas de você acumular milhas. Então não é você ter uma fatura de 50 mil que você vai conseguir acumular muitas milhas. Às vezes você pode ter uma fatura de 5 mil e acumular muito mais milhas do que aquele cara que gasta 50 mil reais. Porque vai depender da estratégia que você vai utilizar para poder acumular essas milhas. E daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês quais são essas estratégias. Só tem cartão Black quem ganha muito dinheiro. Também é um grande mito. Então hoje eu tenho 2 cartões do Bradesco, tenho um cartão do Banco do Brasil, tenho do C6, na verdade tenho 3 do Banco, 2 do Banco do Brasil Black, eu tenho vários cartões Black que eu no início demorei um pouquinho para poder conseguir, até entender as formas e os caminhos e criar toda a estrutura. E depois começou a vir naturalmente os cartões. E hoje, a partir das indicações, das orientações que a gente passa para as pessoas que nos procuram, a gente tem pessoas que em uma semana conseguem cartão Black. Em 30 dias, acho que foi o maior tempo que a pessoa demorou para poder conseguir um cartão Black. E foi porque ela ainda queria ir com calma para poder não estragar a estratégia de conseguir esse cartão. E não foi uma, e não foi 2, foram várias pessoas. Várias pessoas conseguiram aproveitar a promoção que está vigente, que é a anuidade isenta de forma permanente. Tá? Então, tudo isso segue na estratégia. Então, aquilo que eu levei 6 meses para poder conseguir, as pessoas hoje estão conseguindo em 7 dias, em 2 dias, na abertura da conta ou em 30 dias, tá? Seguindo as orientações. Então, nós temos até aqui, né, uma pessoa também que está aí nesse caminho. Por um pouco, na abertura da conta, essa pessoa não conseguiu, de fato, ter o cartão Black, mas isso é coisa de 7 dias, no máximo 10, 15 dias ali, dá para conseguir upgrade de cartão. Só tem muito limite no cartão quem gasta muito. Nem sempre. Então, o exemplo sobre o C6, esse cartão, eu consegui ele primeiro com um limite de 3 mil reais. Aí eu fiz uma compra, que era justamente nessas estratégias para gerar milhas, e depois eu nunca mais usei. Né? Eu fiz ele porque ele liberava o limite de forma imediata. E aí foi quando, depois de um determinado tempo, veio a notificação, olha, aumentamos o seu limite. Eu fui ver, foi para 20 mil reais. Opa, nem usava o cartão. E eu não uso ele com frequência. É muito raro eu usar, porque eu concentro mais no cartão do Bradesco Banco do Brasil, porque eles pontuam na Livelo e eu acho bem mais interessante o programa Livelo. Mas C6 tem muita vantagem. E aí depois veio um novo aumento. Aí hoje eles aumentaram o meu limite para 41 mil reais. Então é um cartão bastante generoso, não movimento muito C6, não tem investimento no C6, e ele acabou que, né, deu esse ar da graça aí, fazendo essa gracinha comigo. E só que assim, não é regra. Então a gente vê pessoas que vão iniciar ali no C6, ele dá 500 reais, dá 100 reais, dá 1.000 reais, e aí lógico que com a movimentação, com a integração com o Open Bank também que está tendo, acaba que a gente consegue criar um cenário propício para o aumento desse limite. Bancos tradicionais não isentam anuidade. Nem sempre, depende muito do banco. Né? Quando eu falo bancos tradicionais, seria o Santander, o Bradesco, o Banco Brasil, o Banco Itaú, então depende muito do banco. Então a gente tem cartões hoje que não tem anuidade, aí você precisa ver se esse cartão ele vai pontuar. Nós temos cartões que eles têm uma anuidade e tem algum tipo de promoção vigente em que ele isenta, então é o caso do Bradesco, o que está ocorrendo. Nós temos cartões que se você gastar um determinado valor, você vai ter a isenção. Nós temos cartões que eles não têm uma política assim muito clara de isenção, mas à medida que você vai gastando e vai pedindo na central de atendimento, ele vai te concedendo um desconto, que é o caso do Pão de Açúcar. E nós temos, de repente, cartões que, olha, não tem negócio. O valor é esse, se você realmente quiser ter, realmente tem que pagar, não tem negociação. Então, depende muito. Mas o que eu observo, tanto no Banco do Brasil quanto no Banco Bradesco, são os bancos que eu tenho e trabalho, eles me concederam essa isenção de anuidade. Né? Então, não é
o que está ocorrendo hoje no Bradesco, a isenção permanente. Eu consegui os cartões antes dessa promoção. Então, eu tenho isenção de 1 ano. Depois de 1 ano, aí eu vou ter que chegar lá no gerente, chegar lá junto ao banco e fazer a negociação para poder ter por mais 1 ano. Ou, de repente, eles me concedem aí com um período maior. Só que também tem outras estratégias. O próprio American Express The Platinum Card, ele é um cartão que inicialmente eu peguei ele com isenção de 1 ano. E aí aconteceu um determinado movimento no contexto das pessoas que trabalham com milhas, e essa galera começou a ter isenção permanente também nesse cartão, simplesmente por meio de um procedimento, de uma estratégia que eles executaram. Vou até revelar para vocês. O que foi que aconteceu aqui? Esse cartão, eu peguei ele em junho. A promoção de isenção permanente foi dia 1º de julho. E aí foi questão assim, de 7 dias depois que eu peguei o cartão que a promoção começou. E muita gente também estava no mesmo contexto que eu. O que essa galera fez? Essa galera foi lá num site de reclamação, eu não lembro, não é um Reclame Aqui, mas é um outro site de reclamação que agora fugiu o nome, e abriu uma reclamação junto ao Banco do Bradesco, falando o seguinte: olha, eu sou cliente do banco há muito tempo, eu tenho esse cartão há muito tempo, ou há pouco tempo, tenho um limite bom, tenho movimentação, recebo salário na conta do Bradesco, e eu gostaria de ter o mesmo benefício da promoção vigente, né, tendo em vista, né, todo esse contexto. E aí o Banco do Bradesco começou a conceder isenção também permanente para quem já tinha esse cartão. E aí foi quando eu não executei de primeira, e deixei para fazer no final de semana, deixei para fazer depois, e aí o Bradesco começou a ver que estava tendo um aumento desses pedidos. E aí ele falou o seguinte: olha, parou, não vamos dar mais isenção permanente, mas a gente vai conceder aqui isenção de 2 anos. Aí quando eu fiz esse processo, esse procedimento, aí eles me consideram uma isenção de 2 anos. Então hoje, esse cartão está isento por 3 anos. 1 ano que eu já tinha, mais 2 anos que eu passei a ter por conta dessa reclamação que eu abri. Então 3 anos tranquilo, sem me preocupar com a isenção da anuidade desse cartão. E eu utilizo ele até de forma razoável, mas não é o meu cartão principal. Eu preciso de um cartão que pontue bem para poder começar a executar as estratégias de milhas. Não, esse é um mito também. Se você tem um Nubank, se você tem um IT, se você tem um Inter, um cartão que não pontua em nenhum programa de fidelidade, você consegue sim aproveitar esse cartão para poder usar as suas estratégias. Você não vai pontuar pagando a fatura, mas você pode pontuar de outras formas. Então, se você não tem, por exemplo, um cartão com 10 mil de limite, com 5 mil de limite, começa com pequenos cartões que te dá ali 1.500, 2.000 reais, e depois quando você junta tudo isso daí, você tem um valor de limite ali razoável e dá para você poder executar várias estratégias relacionadas ao acúmulo de milhas. E muitos outros mitos que vêm por aí, que as pessoas normalmente têm, né? Porque justamente não conseguem entender, não buscaram entender, ou porque ouviram falar e acabam reproduzindo aí esses pensamentos com relação ao mundo das milhas. E quais são as formas de pontuar? O mais tradicional, pagando fatura do cartão de crédito. Então, se você tem um cartão do Banco do Brasil, pagou a fatura, vai cair essa pontuação lá no programa Livelo. Se você tem um cartão do Santander, pagou a fatura, vai cair a pontuação no programa Esfera. Tá? Então, essa é a forma mais tradicional da gente poder adquirir pontos. Só que não é a forma mais otimizada. Por quê? Se você gasta ali em torno de uns 10 mil reais, você vai acumular mais ou menos ali entre 2.000, 2.500 a 3.000 pontos. É relativamente pouco. Existem outras maneiras, existem outras formas de você gastar muito menos e ter muito mais pontos. Né? Então, por isso que os pontos advindos do pagamento da fatura, ele não é a principal forma. Mas é uma forma interessante, né? Porque, querendo ou não, você junta 2.000 pontos vindo de pagamento de fatura todo mês, no final do ano você vai ter o quê? 12.000 pontos. Esses 12.000, eles podem ser dobrados, porque quando a gente converte os pontos do programa de fidelidade do banco para as companhias aéreas no momento adequado, a gente pode chegar a dobrar esses pontos. E com 24.000 pontos, considerando que eu gastei 20.000 para ir e voltar para a Argentina, já é uma passagem para você poder ir para fora do Brasil. E em 2019,
eu comprei uma passagem de ida e volta para o Chile por 10 mil pontos, saindo de Brasília. Vai eu e mais 2 pessoas junto comigo que aproveitaram a promoção no mesmo dia. Então, a gente vai ter um gasto, sei lá, de R$300. Vou botar aqui R$500 para ir e voltar aqui para Brasília, de avião, ou se eu quiser ir de ônibus, R$300 ida e volta. E de lá, eu gastei somente 10 mil pontos para poder ir e voltar para o Chile. E isso, se eu for converter esses 10 mil pontos em dinheiro, é muito barato. É coisa de R$200, R$250 o gasto com essa passagem. E aí, considerando que você acumulou 24 mil pontos de graça, porque você pagou a fatura do seu cartão, você já tem ali várias passagens se você aproveitar uma boa promoção. Você consegue ir para Florianópolis gastando em torno ali de 15 mil pontos, você consegue ir para o Rio de Janeiro 15 mil pontos, Salvador 15 mil pontos, Vitória, Curitiba, você consegue ir por 7 mil pontos a ida para Recife. Então, assim, você tem várias promoções, várias oportunidades que você pode aproveitar emitindo passagens aéreas por meio desses pontos que você vai ganhar com o pagamento de fatura. Quando você faz adesão a alguns cartões de crédito, você pode também acumular pontos. Então, hoje, não está tendo exatamente nenhuma promoção específica sobre isso. O cartão da Azul, o programa Tudo Azul, que faz parte da companhia aérea Azul, de vez em quando ele tem algumas promoções de adesão. Olha, se você aderir aqui e pegar esse cartão, você vai ganhar 20 mil pontos, 20 mil milhas, 30 mil milhas. Então, de vez em quando ele faz algumas promoções. Talvez na Black Friday vai começar a aparecer promoções de adesão dessa forma, onde você vai ganhar pontos para você poder adquirir esse cartão de crédito. E se você pensar que você vai vender esses pontos e você não conseguir isentar a anuidade desse cartão, acaba que os pontos que você ganha vai pagar a anuidade que você vai ter com o cartão de crédito. Aí vai ficar meio que elas por elas. Também é uma forma de você pontuar. Compras bonificadas nos sites dos programas de fidelidade. Então, essa é uma das grandes formas de você conseguir acumular pontos. No nosso dia a dia, a gente está comprando sempre coisas. A gente compra tênis, a gente compra roupa, a gente compra um acessório, um eletrônico, eletrodoméstico. Nós temos integrantes da nossa família que costumam fazer essas compras. Então, o que a gente consegue desenvolver? Ao invés de você abrir o site da Casas Bahia, ir lá, comprar um produto da forma tradicional, você vai usar o programa de fidelidade do seu banco, no caso a Livelo, o Sphere, o UP ou o Atomos, né, ou em todos os programas de fidelidade que existem, e vai comprar por lá. Quando você compra por lá, aí ele vai te bonificar mais por você ter feito isso. Então, se você compra da forma tradicional sem ser por essa opção, você vai ganhar só os pontos no pagamento da fatura. Agora, se você compra dessa forma, indo lá no site da Livelo e comprando por lá, além de você ganhar os pontos pagando a fatura do cartão, você vai ganhar pontos a mais. E aí, depende da promoção. Às vezes tem promoção que você vai ganhar 1 ponto por real, 2 pontos, 3 pontos, 10 pontos, 15 pontos por real gasto. Ou às vezes até mais. Tá? Então vai depender do que está rolando ali naquele momento. Então, vamos considerar aqui que você quer gastar R$1.000 ali comprando algum produto para sua casa, algum eletrodoméstico, alguma coisa assim. Se você aproveita uma promoção em que você pontua 10 pontos por real, você vai, só com essa compra, acumular 10 mil pontos no programa de fidelidade, o que é bastante interessante. Esses 10 mil pontos no programa de fidelidade, se você manda para a companhia aérea, no momento adequado, eles podem dobrar. Você pode ganhar 100% de bônus em cima desses 10 mil. E aí você vai ganhar 20 mil pontos. Então, aquilo que você ia gastar de forma corriqueira, né, uma forma que você talvez nem sabia dessa possibilidade, agora vocês sabem que vocês conseguem otimizar muito o gasto de vocês comprando dessa forma. Então, hoje eu compro tênis, eu compro roupa, camisa, acessório. Então, eu priorizo sempre usar os programas de fidelidade para poder ganhar esses pontos. E se a gente comparar, quando você paga a fatura lá e ganha 2 mil pontos todo mês, no final do ano você tem 24 mil pontos, uma compra que você faz utilizando a estratégia correta, gastando R$1.000, por exemplo, você consegue acumular quase a mesma quantidade de pontos no final. Então, essa é uma das formas bem interessantes que a gente também ensina, a gente avisa, a gente tem um grupo no WhatsApp que nós alertamos as pessoas sobre essas promoções. E aí, hoje, eu, por exemplo, quero comprar um celular, estou esperando o melhor momento para poder fazer
uma compra e ganhar, né, pontos e milhas com base nessa compra que eu vou fazer. Quando você compra passagem aérea, você também ganha pontos. Muito pouquinho, mas ganha pontos. Inclusive tem gente que fala o seguinte, mas eu não viajo muito, eu não consigo acumular pontos. Não tem nada a ver. Você pode nunca entrar no avião, nunca ter entrado na vida e ser, de repente, portador de 2 milhões de pontos facilmente ali no decorrer de um ano, tá? Então, não tem relação entre você viajar com necessariamente acumular milhas. E as milhas que você acumula com viagens, isso é muito irrisório, é muito pequeno, não faz nem muita diferença. Quando você assina os clubes de fidelidade, você também consegue acumular pontos, só que existem as estratégias corretas, então nós ensinamos isso. Quando você pode aproveitar promoções, você pode comprar pontos também, inclusive pontos de forma mais barata. E aí esses pontos que você compra no programa de fidelidade, você faz as conversões e pode utilizar, por exemplo, para vender, você pode utilizar para poder emitir passagens aéreas, você pode utilizar de diversas formas. Então a gente pode comprar pontos e a gente pode comprar milhas. Qual que é a diferença? Os pontos são aqueles pontos que você ganha, aquela pontuação que você tem no programa de fidelidade do banco. Então, quando você compra no cartão de crédito do Banco do Brasil, você vai ganhar pontos na Livelo. Agora, milhas é quando esses pontos eles caem diretamente no programa de fidelidade das companhias aéreas. Então, no final das contas, os pontos viram milhas. A gente pontua para depois converter isso em milhas, tá? E você pode comprar tanto pontos quanto comprar milhas também. Então, você tem essas opções. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, sobre isso ali, que foi bastante interessante, bastante lucrativo. E você pode transferir esses pontos, tá? Então tem isso também. Você pode transferir e até presentear as pessoas com pontos. Só que, lógico, existe a melhor forma. Em geral, essa transferência entre contas, ela acaba que não é muito interessante, tá? Em geral. Tem algumas exceções, algumas promoções específicas, quando tem uma bonificação muito boa, porque para você transferir de uma conta para outra, você vai pagar por isso. Tem gente até que me pergunta o seguinte, eu tenho 2 mil pontos, minha mãe tem 10 mil, eu quero juntar. Não é bem assim, não funciona, não é muito simples. E o custo que você vai ter para fazer isso, assim, sem nenhuma promoção, sem nenhuma estratégia, é muito alto para que você, né, consiga ter algum tipo de lucro com essa ação, tá? Então, a maioria das vezes não compensa, mas quando compensa, a gente avisa. E aí a gente tem alguns conceitos, né, importantes. Então, programa de fidelidade. Nós temos o programa de fidelidade dos bancos, das companhias, dos postos de combustíveis e dos hotéis. Então, é muito interessante a gente ter esses cadastros para a gente poder aproveitar as oportunidades. E mesmo você não sendo cliente Livelo, mesmo você não sendo cliente do Banco do Brasil ou do Banco do Bradesco que pontua na Livelo, você pode ter o seu cadastro na Livelo. Só que isso é diferente, por exemplo, do Esfera, que é o programa de fidelidade do Santander. Então, eu não sou cliente do Santander, eu quero ter o meu cadastro Esfera. É possível? Eu quero pontuar no Esfera. É possível? Não é possível utilizando cartão de crédito, porque você precisa, né, ter um cartão para ser cliente daquele banco. Tá? A mesma coisa do Atomos, do programa do C6. Você precisa ser cliente do C6 para você pontuar no C6, não tem como você assinar. Tá? Então, o programa Livelo ele é muito democrático, por isso que eu acho bacana ele. Mesmo você não sendo cliente do banco, Brasil ou Bradesco, você consegue ter suas contas na Livelo, pontuar lá e fazer toda a estratégia de milhas acontecer. Pontuar nos postos de combustível, isso é bem interessante também, tá? Então, de vez em quando, esses pontos aí dos programas dos postos de combustíveis, eles podem ser transferidos para as companhias aéreas. E, lógico que você vai pagar por isso, vai ter um investimento financeiro, mas o investimento que você faz é muito pequeno em algumas situações comparado ao valor que você vai ter com essas milhas. E aí a gente tem até materiais já que a gente disponibiliza quando tem algumas promoções assim. Frequentemente, o programa do Itaú, do Ipiranga, que é o KM de Vantagem, ele tem várias promoções em que você pode mandar seus pontos do KM para o programa Latam Pass. Então, se hoje você está buscando viajar, você faz concurso, e você sabe que vai fazer várias viagens, eu até recomendo, olha, executa a promoção. Faz um acumular de milhas da Latam, porque frequentemente você acha boas passagens para vários locais da região sul e sudeste. Então, para viajar para essa região Latam é ótimo, tem promoção direto para as capitais, tá? Então,
em algumas situações, esses pontos dos postos de combustível, dos programas de posto de combustível, pode ser bastante interessante para você mandar para as companhias aéreas. E hotéis, a gente pode se hospedar e pontuar nos programas de fidelidade dos hotéis. Nós podemos pegar os nossos pontos e as nossas milhas e mandar para os programas de fidelidade dos hotéis e nos hospedar utilizando essas milhas. Então imagina que você concentra lá e executa todas as estratégias de pontos e milhas, vai acumulando isso daí, emite as suas passagens aéreas por milhas, e aí você ainda pega seus pontos, manda para o programa do hotel e se hospeda usando essas pontuações aí que você, né, acumulou, talvez de graça aí no decorrer do ano. Então você consegue reduzir e muito os principais custos de viagem. E, inclusive, esses dos hotéis, você pode até abater a alimentação que você tem nos hotéis, né, dependendo do programa de fidelidade. Então, eu já tive essa experiência de me hospedar lá num programa, no Ibis, que faz parte da rede Alacor. Então, um café da manhã, o almoço e o jantar foram pagos pelos pontos, e aí isso é perfeito. E à medida que você vai também usando muito dessas hospedagens, você pode ir até ganhando níveis nos programas de fidelidade, tá? E aí você vai ter alguns diferenciais comparado a uma pessoa que está iniciando no programa. É igual também para quem faz parte dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Hoje, por exemplo, eu sou diamante na empresa Azul, na companhia aérea Azul. Eu tenho vários benefícios, inclusive passagem cortesia para um acompanhante. Então, eu posso emitir uma passagem para mim e fazer a emissão também para um acompanhante, né, a mesma configuração da passagem para qualquer lugar do Brasil. E como eu fui a diamante esse ano, eu consigo emitir uma passagem aérea para mim este ano, e para um acompanhante, e no ano que vem eu consigo também emitir uma passagem aérea para mim e para um acompanhante. E depois eu tenho que atingir a meta para continuar sendo o diamante na companhia, tá? Os mentorados que aproveitaram essas promoções que teve recentemente, eles viraram diamante na companhia e ainda ganharam dinheiro com isso. Eles ganharam ali no mínimo ali uns R$1.600 e ainda viraram diamante, né? Estão aí com passagem para poder emitir ali de forma gratuita para acompanhante. Então, eles aproveitaram bem umas promoções que teve aí há uns 2 meses atrás. Pontos e milhas eu já falei. O que a gente consegue fazer com esses pontos? Você pode trocar por produtos, né? Você pode trocar por panelas, por eletrodomésticos, acessórios, só que não é muito indicado. É mais interessante você comprar esses produtos, pontuar da maneira correta e depois você vende, né, ou faz com esses pontos o que achar mais interessante. O que fazer com as milhas? A mesma coisa. Você pode trocar por produtos, pode vender essas milhas e pode também emitir passagens aéreas para você, ou então converter isso, pontos e milhas, em hospedagens em hotéis, tá? Então tem várias coisas que você pode fazer, e aí, à medida que forem surgindo estratégias interessantes, oportunidades interessantes, a gente fica sabendo e prepara, né, um aviso para que quem esteja conosco na mentoria, né, consigam ver as possibilidades que tem e saber, né, e escolher se é interessante ou não executar uma determinada estratégia, tá? Esse aqui é um exemplo bacana que eu tirei aqui para vocês para mostrar como a gente consegue acumular ponto de forma otimizada. Esse aqui foi uma compra que eu desenvolvi de um iPhone 12, 128 GB, né? Paguei R$5.900. Era um celular que eu precisava comprar de última hora. Não poderia esperar uma boa promoção, mas mesmo sendo uma boa promoção ou com um bom preço, um excelente preço, eu acumulei ali 71 mil milhas. Então imagina aí, um celular que você de repente precisa comprar, que tem um valor mais elevado, você consegue aproveitar e acumular bastante milhas. Essas milhas dá para você viajar, o ano todinho se brincar, emitir várias passagens aéreas, mas você também pode vender. Então essas milhas ela tem um valor financeiro, tá? E aí dependendo da forma que você venda, você consegue tirar uma boa grana com isso, tá? Quando eu falo venda, pessoal, existe uma forma mais simples de vender, que é você usar uma plataforma e você coloca as informações lá e dá o comando de vender, ou você pode vender de forma individual. Então, por exemplo, você tem milhas e o João quer viajar.
Então você pode emitir a passagem para o João, você vê quanto que isso custa em dinheiro, vê quanto vai custar em milhas e você define seu preço, tá? Então dá para lucrar bastante aí utilizando essa estratégia também, tá? As duas opções de venda. Tem gente que pergunta assim, para vender é fácil? Eu mesmo não gosto desse trabalho de olhar passagem aérea, dá uma canseira. Então eu prefiro vender nas plataformas. Então a partir do momento que eu dou o comando de vender e é aprovada a venda, em 45 dias eu recebo o pagamento. Então é um ato muito simples e que você não tem, né, grande trabalho para poder colocar essas milhas à venda, tá? E a gente no decorrer vai explicando como é todo esse procedimento. Esse aqui foi alguns prints que eu tirei de compras que eu recebi agora do mês 9 e mês 10, que eu desenvolvi. Então ali, ó, do dia 12 do 11, eu acumulei 1.300 milhas vindo lá da Magazine Luiza. Na Riachuelo, eu comprei alguns produtos, alguns perfumes, lá tem perfumes eletrônicos, várias coisas interessantes. Acumulei 8.000 pontos. No mês 9, 4.000 pontos vindo do site da ASICS e mais 7.500 pontos também vindo do site da ASICS. Então, recentemente, esses foram algumas pontuações que eu tive por comprar utilizando aquela forma adequada, né? Indo no site do programa de fidelidade e comprando por lá, beleza? Em algumas situações, quando eu faço essa pontuação aqui, isso pode representar até 50% do valor do produto. Então, se você gasta R$1.000 os pontos e vende, dependendo da promoção, quando você vende, você pode obter aí em torno de 50% de retorno, né, vindo da venda dessas milhas. Então, efetivamente, você teria pago só R$500 na compra que você desenvolve. No meio do ano, eu comprei um iPhone para uma pessoa. E esse iPhone eu paguei R$6.500. Mas eu recebi de volta... Não, eu paguei 4.000... paguei R$6.500, mas eu recebi de volta R$2.200 vindo da venda das milhas. Então esse iPhone saiu ali por R$4.300. Então era um iPhone 12 de 256 GB. E ele estava assim, preço excepcional. Teve acho que 3 pessoas que me seguiam, que eu postei lá, 3 pessoas que me seguiam que compraram também nessa mesma promoção. E compraram, né, os iPhones, venderam e obteram para si ali o lucro, o retorno vindo dessa venda. Bom, e eu vou te mostrar na prática agora como que você pode ganhar dinheiro já usando uma estratégia, tá? Uma estratégia simples. Esse aqui é um banner do programa Smiles. Então, se você for lá no Google colocar Smiles, você abre lá. Smiles é o programa de fidelidade da Gol. Você pode assinar o clube, como eu falei, né? É uma forma de você acumular milhas. Só que dependendo da forma que você acumula milhas, pode não ser tão interessante assim. Vamos lá. Se você assina o Clube 1000, ele está até aqui mais apagadinho em cima, você vai pagar ali R$39,90 se for anual. Aí você divide ali em 12 vezes. Mas se você for pagar mensal, você vai pagar em torno de R$42. Compensa? Depende. Se for acumular só para você poder assinar, só para você poder acumular pontos e viajar, eu falo assim, olha, não compensa você assinar esse clube não, tá? Depende muito da situação, mas em geral não compensa. Por quê? Porque se eu for vender esse aí, eu vou vender por R$20, R$22 no melhor caso, hoje na atualidade, né? Então, você vai estar pagando mais do que o dobro para poder conseguir acumular essas milhas, né? Mais do que o dobro que vale de fato esses pontos. Então não compensa. Existe até uma outra forma mais interessante que reduz o seu custo para você poder assinar esse clube, tá? Para você poder, de repente, ter pontos para viajar, tá? Depois a gente aborda isso com mais calma, com mais detalhe. Só o que eu quero mostrar para vocês é uma oportunidade que você tem em ensinar o Clube 10.000. Vou te mostrar como que você consegue ganhar dinheiro com isso. Opa, trovãozinho aqui que assustou. O plano 10.000. Se você assinar o Clube 10.000, no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês, você vai ter bônus de mais 10.000. Então você vai ter 20, 20 e 20. Daqui a pouco eu mostro uma tabela para facilitar o cálculo, tá? Calma aí. Mas ele fala o seguinte, ó, plano 10.000, você vai receber 20 na hora, no outro mês, quando completar 30 dias, mais 20, no outro mês, mais 20. Então você vai ter um acúmulo ali de 60.000 milhas, porque você assinou o clube 10.000.
Qual o valor disso? R$300 por mês. Então, você vai pagar 300, 300, 300. Beleza? Guarda essa informação. Vamos ver aqui a tabela. Só que antes da tabela, primeiro, quais são os benefícios de você assinar o clube? Essas milhas vão ter validade por 10 anos. Você vai receber bônus de até 50% quando você fizer transações utilizando cartões ou acúmulo do cartão Gol. Você vai poder participar de ofertas, inclusive aquela pontuação que eu tive naquele iPhone de 71 mil pontos, eu tive aquela pontuação porque eu sou assinante Smiles. Então ele me dá acesso a uma pontuação melhor se eu for comprar pelo site do Shopping Smiles. O Viagem Fácil é o seguinte, eu quero viajar, mas eu não tenho milha suficiente. Aí ele deixa você bloquear aquela passagem, né, e você paga um valor por isso, mas fica bloqueada. E aí você tem até tantos dias antes da viagem para poder você completar o acúmulo e fazer o pagamento com milhas daquela passagem, tá? Em algumas situações eu já até fiz isso. A passagem estava muito barata, eu falei assim, cara, mas eu não tenho milha suficiente, vou fazer o uso do Viagem Fácil. Aí eu peguei, meio que bloqueei a passagem, eu tinha até 6 meses depois ali para poder acumular as milhas, aí eu fiz o acúmulo e aí eu fiz o pagamento com milhas. E quem é assinante do Clube Smiles, ele pode fazer o congelamento de até 5 vezes da sua reserva no site. Então aqui é o seguinte, achei barato aqui, mas eu não sei se eu consigo viajar. Aí você pode congelar ali sem pagar nada, é gratuito, tá? Mas aí você tem 3 dias para você falar se você vai ou não emitir aquela passagem. Se você não falar que vai emitir, aí ele cai, beleza? Então você consegue fazer 5 congelamentos. Agora vamos entender como que a gente ganha dinheiro com isso. No primeiro mês, o que você vai fazer? Você vai pagar lá 299 e vai acumular 20 mil milhas. No segundo mês, mesma coisa. 299 vai acumular 20 mil milhas. No terceiro mês, 299 vai acumular 20 mil milhas. Se você for ler a promoção, ele fala o seguinte, olha, você tem que ser cliente Smiles por 6 meses. Só que ele não fala assim, olha, você tem que ser cliente Smiles por 6 meses do clube 10 mil. Ele não te prende para ficar no clube. Ele fala que você tem que ser assinante do clube. Então aqui você pode fazer o quê? O downgrade. Em vez de você pagar novamente 299 para ter o acúmulo de 10 no outro mês, porque o teu bônus é só nos 3 primeiros meses, você vai reduzir o seu gasto. Aí você vai ligar na Smiles, ou até talvez pelo site ou chat, e vai diminuir o seu plano. Em vez de você assinar o plano 10, continuar assinante do plano 10, você vai reduzir para o plano 1000. Aí você vai pagar R$42 para ter 1000 pontos. No quarto mês, no quinto mês, no sexto mês. No final de tudo aqui, você vai ter 63 mil pontos. Quanto que você vai gastar? R$1.023. Então, se a gente pegar aqui esses 1.023 dividido por 63 milheiros, a gente negocia um milheiro, o seu custo do milheiro vai ser R$16,24. Quanto que é o custo para você ter 1000 milhas e assinar o Clube Smiles para receber só essas 1000 milhas? R$42. Aqui eu te mostro que em 6 meses, se você fizer esse passo a passo, você vai ter um custo médio ali de R$16. Então você vai estar gerando essas milhas de forma muito mais barata. Se você quiser pegar isso para viajar, nossa, compensa demais. É excelente. Se você quiser também, você pode vender isso daí. Hoje, se você quiser vender, você fez aqui a geração das milhas a R$16. Se você quiser vender hoje, você vai conseguir vender a R$20 o milheiro. Por que você vai vender a R$20 o milheiro? Porque teve uma promoção recentemente de transferência. Muita gente fez um acúmulo grande de milhas Smiles, inclusive eu. E o que a gente fez? A gente colocou a venda. Colocou a venda, a plataforma viu que, nossa, muita gente está vendendo e pouca gente emitindo. Vamos diminuir o valor do milheiro. Então, lei da oferta e da procura, tá? Mas daqui a alguns dias vai voltar ao valor normal. Então, de 20 vai para 20,50. No outro dia continua 20,50, depois 21. Então, recentemente, ali nos últimos 4, 5 meses, ele chegou a 22.
Bom, voltando aí. Então a gente consegue ter um lucro de R$ 237 fazendo essa operação. Só que essa operação é para você no seu CPF. Só que se você quiser, você pode fazer da sua mãe, seu pai, seus amigos, seus irmãos, das pessoas que você conhece também. Então esse lucro ele pode ser multiplicado pela quantidade de pessoas que você vai executar essa estratégia, tá? E se você espera para vender, vender a um valor melhor, esse lucro ele pode chegar ali facilmente a mais de R$ 300 vendendo no momento adequado, tá bom? Então hoje a gente está vendendo a um preço mais baixo, mas mesmo assim vendendo um preço mais baixo, e ela já está num valor de lucro interessante. Não chega a reduzir muito abaixo de R$ 20, tá? Normalmente ela fica ali em 20, o valor do milheiro, quando tem muita gente vendendo, depois aos poucos vai subindo ali. Depende muito de como for acontecer as próximas promoções. Esse aqui, ó, foi uma forma que eu fiz no dia 25 de outubro, para poder também acumular pontos. Aqui no dia 25 de outubro apareceu uma oportunidade de comprar 20 mil milhas no Smiles, pagando só R$ 210. Isso aí dá um custo de R$10,50 por milheiro. Então, assim, foi uma baita promoção que surgiu lá, a gente foi e fez a compra. A gente só poderia comprar 20 mil milhas a esse preço de R$210. Qual o lucro que eu tive nessa operação de só fazer a compra? R$190. Então, no decorrer do processo, vai surgindo várias estratégias. Na Gol, mostrei no programa Smiles da Gol, mas teve ali recentemente na Azul, tem na Latam, tem na Livelo, tem no Esfera, e aí a gente pega isso daí, organiza, a gente faz os cálculos, mostra se é vantajoso ou não e mandamos os materiais, né, para os mentorados. Então os mentorados acabam recebendo essas informações de forma mais exclusiva, nem divulgo isso nos stories a maior parte das vezes, acaba sendo só para quem faz parte do grupo. Aqui, mostrando para vocês a passagem aérea a R$81. Eu falei 86, mas falei errado ainda. R$81,62. Saindo de Fernando de Noronha, Recife, São Paulo, Brasília. No final das contas, o voo mudou. Eu peguei de Fernando, Recife, obrigatoriamente, né? Recife, Brasília, aí de Brasília, Palmas. Então, consegui pegar um voo melhor ainda. Tá? Pagando só menos de R$82 por trecho. E aí, eu pergunto para vocês sabiam que os cartões, eles têm benefícios, né? As bandeiras dos cartões, se você tem cartão Visa, você tem benefício. Se você tem cartão Elo, você tem benefício. American Express tem benefício. Mastercard tem benefícios. E a gente não sabia disso. Eu não sabia disso até ano passado. E aí eu falei assim, nossa, mas o tanto de oportunidade que eu perdi. Eu vou resumir para você o que é isso. Eu montei um escritório e eu comprei 3 ar-condicionados. E esses ar-condicionados eu tive que mandar instalar. Só que eu tenho cartão Elo. Eu tenho cartão Elo pessoa física no Banco do Brasil e tenho o cartão Elo pessoa jurídica também. E o cartão Elo, ele tem vários benefícios que você pode escolher. Eles chamam lá Elo Flex. Você pode escolher ali 3 benefícios para poder você obter. Dependendo do cartão, você pode ter acesso a até mais benefícios do tipo de cartão Elo. E aí um dos benefícios que tem para mim é instalação de ar-condicionado. Então eu posso acionar a bandeira Elo e fazer uso desse benefício de instalação de ar-condicionado. Só que ele limita a um valor de R$150 por acionamento. Aí vai depender muito de quanto gasta para você poder conseguir instalar o ar-condicionado. Mas vamos imaginar que você gastou R$300, que foi o meu caso. O cara cobrou R$300 para poder instalar o ar-condicionado, que foi na parte superior. Eu recebi o reembolso de 150 das 3 instalações, tá? Eu tenho, lógico, um limite também de acionamentos, são 3 acionamentos por cartão, então eu consigo fazer até 6 acionamentos no ano desse benefício, tá? E aí, eu fiz ele no finalzinho de setembro, eu acionei o benefício, e aí eu recebi esse e-mail, foi quando eu estava até viajando em Noronha. Eu vi que eu recebi e ele tinha programado o crédito para o dia 29/10.
Não, eu estava lá no Nordeste ainda, mas não tinha ido para Noronha. O crédito ia ser dia 29 de outubro. E aí caiu dia 29 de outubro, R$150. E esse aqui, dia 3/11, foi outros 2 acionamentos que eu fiz posterior. E foi R$450 ali, recebidos de volta por ter o cartão Elo. E aí que vem uma reflexão. Pagar a anuidade do cartão é ruim? Nem sempre, vai depender. Nesse caso aqui, se eu considerar a anuidade de um cartão de R$400, R$600, eu tive um retorno interessante por ter aquele cartão, tá? Então nem sempre é ruim você pagar a anuidade. Agora você precisa saber usar os benefícios da forma adequada. Se você tem, por exemplo, pet, cachorro, gato, você tem algum tipo de pet, o cartão Elo, ele te dá também acesso a consultas e exames, e você pode ter um reembolso por isso, tá? E aí você tem que olhar ali a regra desse benefício para poder ver os limites de como funciona e tudo mais. Mas se é um gasto que você normalmente tem por levar o seu pet ao veterinário, é só acionar o benefício ali muito simples, no 0800, muito simples, rápido, manda nota fiscal, manda a documentação que eles pedem, e aí só esperar que eles mandem um e-mail de volta, né, fazendo as considerações ou aprovação do pedido. Então, esses são 2 benefícios que eu já falei para vocês, o PET, conveniência, e o benefício instalação residencial, que o cartão Elo tem e que a gente não sabe. Tá? Como que você faz para poder ver os benefícios? Pesquisa no site da bandeira do cartão. Aí você faz seu cadastro lá e pode escolher os benefícios, pode ver o que tem acesso, tá? Tem cartão que tem seguro, garantia estendida, tem cartão que, se você compra um produto e esse produto fica barato, nos próximos 30 dias, você pode pedir a diferença que você pagou a mais de volta, tá? Então tem vários benefícios que a gente também vai ensinando no decorrer da nossa mentoria. E esse aqui são alguns dos ganhos que a equipe teve. Então, cartões Black, até um ponto interessante que o Rodrigo, ele primeiro não conseguiu cartão Black de cara, ele foi para o Elo Grafite. E aí ele fez a estratégia correta, junto ao banco, ao gerente ali, que também você ter um gerente a seu favor é ótimo para você poder conseguir, né, esse produto bancário. E menos de 30 dias ali, ele foi e conseguiu o upgrade de cartão. E muita gente não sabe que pode ter esse upgrade de cartão. E não é assim, eu não vou te dar. Você não gasta muito, eu não vou te dar. Não funciona assim. Existe um pré-requisito, e quando você cumpre esse pré-requisito, automaticamente você pode ser elegível a esse benefício. É só pedir para o gerente, e aí ele faz a solicitação, tá bom? Não é automático, tem que fazer o pedido. Aí a galera aproveitou aqui a compra também de iPhone, aí aqui pontou 124 mil milhas, mais 10 milhas da adesão. Essa pessoa, ela combinou 2 promoções. Ela combinou a compra do iPhone, ganhando uma pontuação de 15 pontos por real, e ela ainda assinou o clube de 10 mil, que foi aquilo que eu mostrei para vocês há pouco, ela também assinou. Então ela teve um lucro muito interessante, um acúmulo muito interessante com essas milhas, tá? Aqui foi uma pessoa que vendeu também, ganhou ali, fez o faturamento, vendeu 97 mil milhas e faturou R$2.250. De vez em quando tem algumas outras promoções que a gente consegue executar. Essa pessoa que ganhou R$30 uma promoção que teve, só de indicação, indicar para amigos um link lá para fazer o cadastro. Aí ela ganhou R$300. Nessa promoção eu consegui fazer R$1.000 de indicação, tá? Mais cartões Black aí com a anuidade isenta. O Gustavo também está online aí, né, Gustavo? Cartão Blackzão aí com anuidade isenta. O Gustavo foi um exemplo de que ele conseguiu a primeira vez. Ele tinha um cartão Nubank, e aí eu passei para ele o bizu correto. Olha, faz isso, 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 isso e aquilo. Ele fez, logo de cara, ele conseguiu o cartão Black ali. Isso aqui foi aprovado para ele, acho que em 2 dias de quando ele fez a abertura da conta no banco. Esse outro também aqui, ele não tem cartão, não tem conta, por exemplo, no Bradesco, mas ele conseguiu ter acesso a um cartão de crédito de alta renda do Bradesco, tá? Então, não necessariamente você precisa ser cliente Bradesco, mas tem estratégia que a gente pode desenvolver. Antes, era muito mais fácil você conseguir não sendo cliente Bradesco. Agora ficou um pouco mais difícil, porque eles mudaram uma regra para você poder ter acesso a esses cartões. E aí a gente divulga
como funciona, as estratégias. Nós passamos o telefone do consultor que a gente tem de cartões Bradesco. Eu faço a indicação do gerente, né, que é mais interessante para poder fazer abertura de conta, caso você opte por fazer abertura de contas. Né? Essas indicações facilitam muito, né, o processo para você poder ter os seus cartões. E aí, lembrando que tem promoção vigente, isenção permanente. Então, é uma ótima opção para você poder conseguir, principalmente, o cartão American Express. Então, teve muita gente que conseguiu esse cartão. Os outros dois, eles são um pouco mais complicados de ter atualmente, diante da demanda que está tendo. O Elo Nankin é muito fácil de você ter. Fácil assim, é muito simples de você ter ele fazendo sua conta na agência. E o Visa Infinity eu não recomendo muito ele, não. Aí depois vocês precisam saber, né, a diferença dos benefícios Visa, Elo e The Platinum Card. Eu opto muito pelo Elo, acho muito bacana, e paralelamente ali o The Platinum ele tem uma pontuação boa para poder acumular milhas, tá? Acumular pontos. O Visa, ele tem os seus benefícios, tem uma pontuação boa, mas, né, acaba que esses dois se superam ali nos benefícios que eu preciso. Às vezes, para o que você precisa, o Visa pode ser mais interessante. Por isso que tem que conhecer os benefícios e aí você escolhe o que faz mais sentido para você. Tem gente que me pergunta, qual que é o melhor cartão? Depende. Depende da sua renda, depende do que você quer, se você quer viajar, quer fazer negócio. Às vezes o Nubank pode ser o seu melhor cartão, não tem problema nenhum, tá? Pode te dar uma pontuação muito boa, porque você não viaja. Agora, eu que gosto de viajar, para mim o Elo é excelente porque ele me dá acesso à sala VIP. E o meu dá acesso à sala VIP ilimitado pelo Brasil e pelo mundo, tá? Então, é justamente a escolha dos benefícios com base no que você precisa. E o que a gente ensina na mentoria, né? Já caminhando para os finalmente. A gente vai falar sobre os programas de fidelidade, vamos mostrar como funciona o programa de fidelidade dos bancos, das companhias aéreas, dos postos de combustíveis, dos hotéis, sobre os cartões, né, indicação de promoção de adesão, de como isentar, benefícios, análise de cartões, então tudo isso a gente vai fazendo no decorrer da mentoria, compra de pontos e milhas quando houver uma boa oportunidade, a multiplicação desses pontos, dessas milhas, né, transferindo no momento adequado, estratégia relacionada à venda de passagens aéreas, emissão de passagens aéreas com milhas, né, então você precisa depois entender como funciona o Smiles, o Latam Pass, o Tudo Azul, para você poder usar suas milhas, qual que é a melhor companhia para a região que você quer viajar, então a gente faz todo esse suporte aqui a vocês, tá? E como vai funcionar essa mentoria? Vamos ter encontros online, 4 encontros online igual esse, né? Só que a gente tem um horário muito maior para a gente poder trabalhar, explicar, tirar as dúvidas. Os encontros online por si só, eles ajudam muito, mas a execução do que a gente passa é muito melhor, né? Faz, de fato, o processo de absorção acontecer para que você entenda as estratégias. A participação no grupo do WhatsApp, para poder você ter suporte e tirar dúvidas até junho de 2022. Então aqui eu estou concedendo 7 meses de participação no grupo do WhatsApp. Então a gente faz todo o processo de envio de notificação, nós avisamos quando as promoções, nós avisamos as estratégias, tudo por lá, tá? Então, aqui o grupo do WhatsApp é mais exclusivo ainda. No Telegram eu coloco de uma forma geral, no grupo do WhatsApp eu coloco mais específico, promoções que podem ser muito mais vantajosas. Então, eu priorizo para quem está na mentoria. Desenvolvemos tutoriais, vídeos e passo a passos para a execução das estratégias quando for necessário, tá? Então, de acordo com o que for acontecendo, a gente faz um PDF, ou a gente faz um vídeo, ou a gente pode fazer até uma live de última hora. Então, tudo isso é para poder justamente fazer com que vocês consigam lucrar e obter vantagens com isso. Então, para a gente vai fazer sentido se vocês realmente conseguirem ter retorno do investimento de tempo e do investimento financeiro. Se não tiver retorno, para a gente não é interessante. Então, a gente faz o máximo possível para que vocês tenham esse retorno com as milhas. E o conhecimento que você aprende, pessoal, é para o resto da vida. Então, o que vocês vão aprender aqui conosco é o resto da vida, que você vai fazer para si e para os outros. Para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus primos. É um conhecimento que você consegue compartilhar isso com muitas pessoas. E indicação dos melhores cartões e de preferência, né, com anuidade isenta.
Então, você tem um cartão bom ou excepcional, com anuidade isenta, é melhor ainda. Beleza? E vamos para os valores. Primeira turma, eu mantive o mesmo valor, tá, de investimento, vai ser 499, o valor normal. Só que, se você for fazer a inscrição hoje, até as 23h59, eu ainda vou conceder desconto a mais. Vai ficar mais barato ainda do que a primeira turma. Vai ser R$450 à vista ou parcelamento mediante ali as taxas que vão ser cobradas pelo parcelamento, tá? E aí eu vou mandar o link para vocês hoje, no valor de 450. Quem quiser fazer adesão hoje, pode pagar cartão de crédito, pode pagar por Pix também. Se você não for fazer hoje, a partir de amanhã, a partir das 23h59, já vou mandar um outro link, que aí vai ser no valor normal de R$499. Vai ficar aberto ali por tempo indeterminado, até a gente atingir um número ali de vagas. Não vai ser muitas vagas, porque a gente prioriza fazer com qualidade, então a gente não consegue atender um número muito grande de pessoas. Então a gente quer ter ali um número ali razoável para a gente poder, né, conseguir dar suporte, conseguir tirar as dúvidas, conseguir atender, e muitas das vezes até de forma individual, porque eu preciso conversar com você, preciso entender a sua realidade, o contexto que você quer, para a gente poder fazer as melhores indicações, tá bom? Então, por enquanto, eu não tenho data para poder encerrar a matrícula, a inscrição na turma 2, mas o desconto vai ficar válido somente até hoje, às 23h59, beleza? Então, quero agradecer vocês pela participação. Eu acho que só pelo conteúdo inicial já foi bastante interessante para a gente começar a ver ali por onde a gente consegue caminhar no mundo das milhas e você entender que tem muito mais coisas aí, né, a ser descobertas, a ser aprendida, que você até então não tem conhecimento, não tem contato e vai conseguir, né, obter muita vantagem aí quando você faz o uso desse conhecimento, beleza? Quero agradecer vocês pela participação, por estar aqui conosco. Vou encerrar aqui, e se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre esses conceitos, sobre essas orientações iniciais, sobre adesão à mentoria, vocês podem falar ali comigo no privado, que eu vou atender cada um de vocês com muito prazer, tá bom? Muito obrigado, tenham todos um bom resto de feriado e uma boa semana, e qualquer dúvida pode chamar no privado. Tchau, tchau.